Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica. E sim, não sei se você reparou, mas eu troquei o nome do canal para ficar mais condizente com os assuntos que a gente vê aqui, que é sobre o quê? Preparação para a faculdade, lembrando sempre que é preparação para a faculdade diferente de preparação para o vestibular e também preparação para o mercado de trabalho. E é o seguinte, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre 3 dicas para deixar a engenharia mais fácil, para deixar o curso de engenharia mais fácil. E essas 3 dicas eram basicamente o quê? A primeira era você saber estudar, você aprender a estudar, porque a maioria das pessoas não sabe, e naquele vídeo eu faço uma comparação muito clara e muito objetiva do porquê é diferente, então eu te mostro com dados, vai lá e assiste. E também falo sobre outras 2 dicas, que é saber a base da matemática, da física química para a engenharia, mas não só essa base, e sim a base para a parte específica do curso que você vai escolher, que no nosso caso aqui no canal é eletrônica ou alguma parte similar relacionado à eletricidade. E no vídeo de hoje eu vim te mostrar de forma muito didática como estudar de forma produtiva e eficiente. Sim, como estudar de forma produtiva e eficiente, porque a maioria das pessoas, principalmente na época de vestibular, não tem ideia do que é estudar. E eu vim desmistificar esse assunto no vídeo de hoje, beleza? Então, se você quer saber como realmente estudar e se preparar para a faculdade, fica comigo até o final do vídeo e solta a vinheta. Então vamos lá, galera, pra gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu respondo, beleza? E se você achar o conteúdo interessante, compartilhe ele com algum amigo seu. Então vamos lá, galera, no vídeo de hoje eu vou falar muitas verdades que talvez você não aceite. E tá tudo bem, você não precisa acreditar em mim, mas você precisa entender os estudos científicos que foram feitos em cima do que eu estou falando. E principalmente conhecer um cara que se chama Pierre Luigi. Esse cara foi inventor dos cursinhos no Brasil porque ele percebeu que a escola não estava fazendo o papel dela de ensinar. Então, se você jogar aí no YouTube, vão ter diversos vídeos dele ensinando como é que você realmente deve estudar. Então você não precisa acreditar em mim, é só ir lá e assistir os vídeos dele. Eu só vou reproduzir algumas coisas que eu acredito de verdade, com a minha experiência e também com os estudos científicos que ele trouxe. Então vamos lá, é o seguinte. Só existem 2 maneiras de estudar e realmente aprender aquilo que você quer aprender. Não, você já deve ter ouvido em técnica de Pomodoro, em resumo, já deve ser aquelas pessoas que usam um monte de canetas diferentes para escrever, ou uma pessoa que lê muito, enfim, você faz uma infinidade de coisas e tem a sensação de quanto mais você estuda, menos você aprende. É porque você está fazendo totalmente errado. Sim, eu afirmo com base científica que você está fazendo totalmente errado. Você sabe o que é estudar? Estudar é sentar solitariamente, sozinho, não existe grupo de estudos. Quer dizer, tem algumas considerações para ser feitas, mas o estudo em si, na sua essência, é sozinho, solitário, muitas das vezes sem ouvir música, porque presta atenção em mim, presta atenção no que eu vou falar agora. O seu cérebro tem diversas partes. E ele é resumido, se você vê na parte de neurociência, de marketing, de ensinamento, ele é muito dividido em 2 partes. Uma parte que é para processar sinais, matemática, letras e outras coisas. E outra que é uma parte mais intuitiva do seu cérebro, que é mais ou menos o que a gente chama de instinto de sobrevivência. Quando você está estudando e você ouve uma música, você está ativando uma determinada região do seu cérebro. Quando você está estudando, você está ativando outra região do seu cérebro. Do seu cérebro, né? Quase não consigo falar a palavra. Mas o que acontece? Se a música que você estiver estudando tiver, por exemplo, no mesmo idioma que você entende, por exemplo, português ou até mesmo o inglês, você vai começar a se concentrar na música e aí as coisas vão começar a se confundir, você vai começar a prestar atenção na música e interpretar a linguagem que ela está utilizando. E aí você entra no modo automático, que eu gosto de chamar de modo avião, e para de prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então vamos lá, meu garoto. Quando você for estudar de forma eficiente e produtivamente, é solitário
e ativamente. O que eu quero dizer com ativamente ou produtivamente? Sei lá, não sei nem se essa palavra existe. Mas com produtividade. Quando a gente fala sobre produtividade, a gente está falando sobre produção. Produtividade lembra de produção. E produção é execução, é agir, é fazer. Então, enquanto você não estiver fazendo algo, enquanto você está estudando, você não está estudando, você está aprendendo. Escola, quando você está lá vendo o professor passar as coisas na lousa, você está aprendendo, você não está estudando. Quando alguém fala que você vai estudar, por exemplo, você vai para a escola de manhã. Ah, tô indo para a escola para estudar. Não, você está indo para a escola para aprender. Quem estuda é quem está sozinho e escrevendo, sempre pensando e ligando os pontos. Então vamos lá, galera. Eu falei o seguinte para vocês, ó. Existem duas formas de estudar. Uma delas é solitário, certo? E escrevendo, é conectando os pontos para gerar conhecimento. Não existe outra maneira. Se você acha que existe outra maneira, você está indo contra argumentos científicos. Contra argumentos científicos. A segunda maneira é o seguinte, bom, no momento que eu estou aprendendo alguma coisa porque eu estou estudando de verdade, o que eu faço? Eu passo esse conhecimento adiante. Como? Ensinando. E por que ensinando é tão eficiente? Porque quando você ensina, você força o seu cérebro a achar maneiras de explicar aquilo que você realmente entendeu. Então você força o seu cérebro a achar o porquê você entendeu daquele jeito, o porquê você acha que é daquele jeito, ou porque realmente é daquele jeito, e você força o seu cérebro a achar exemplos para você conseguir colocar aquilo de uma forma simples e didática na cabeça de uma outra pessoa. Como que eu posso dizer? Vamos lá, vamos pensar um pouco na parte de neurociência, de marketing e tal. No seu cérebro existem duas partes principais, né? Como eu já falei. Uma parte responsável pela lógica e outra parte responsável pelo irracional. Você já percebeu que existem duas pessoas dentro de você? Uma que fala pra você não comer doce e a outra que insiste pra você comer doce. Mesmo que você não queira comer doce, você vai lá e come o doce. É exatamente isso que existe dentro de você. Uma parte do cérebro racional e uma parte do cérebro irracional. Então o que acontece? Você já reparou que muitas vezes você não lembra o conteúdo que você aprendeu na sala de aula, mas você lembra de uma piada que o professor contou? Isso acontece porque você atinge mais regiões do cérebro. Existem formas de se comunicar com o lado irracional, existem formas de se comunicar com o lado racional, com o lado da lógica. Porém, o lado da lógica exige muito aprofundamento intelectual, e por isso que, apesar de ser simples estudar, não é fácil, porque exige esforço, exige dedicação. E exigindo esses fatores, muita gente não consegue dar sequência, porque simplesmente ouve mais o seu lado irracional. Mas existem maneiras de você conseguir treinar isso. E como que você vai fazer isso? Bom, já falei. O primeiro é estudando de verdade, solitariamente, conectando os pontos. Existe um método que eu chamo esse método de ICH. Na verdade, eu aprendi ele numa live que eu assisti o ano passado, num desafio que eu estava participando. Que eu nunca tinha parado para imaginar desse jeito, e depois que eu parei para imaginar e observar esse método de ICH, eu percebi que era a mais pura realidade. E eu vou te explicar como é que é esse método de ICH. O ICH vem de informação, conhecimento e habilidade. Quando a gente está aprendendo, ou seja, quando a gente está lá na escola, certo? Lembre-se disso. Quando a gente está lá na escola aprendendo, ou vendo alguma pessoa falar, ou vendo alguma pessoa fazer um exercício para você, pode ser também. Mas qualquer coisa que você não esteja agindo ativamente, que você esteja numa forma passiva, sem realmente escrever e conectar os pontos, você está aprendendo. E nesse caso, você está recebendo informação. Quando você está fazendo uma leitura, você está recebendo informação. Para você estar estudando, essa informação precisa virar conhecimento. E só existe uma maneira dessa informação virar conhecimento. É estudando solitariamente. Ninguém pode pensar por você. Porque se você está tentando chegar numa solução de uma coisa que outra pessoa vem e chega primeiro que você, quem aprendeu realmente foi ela. Por mais que você consiga entender, se você não me escrever, você não vai ter o mesmo conhecimento que ela. Então o que acontece? Para você conectar esses pontos, eu gosto de usar sempre uma coisa que eu ensinei para os meus alunos quando eu dava aula em cursinho, né? Quando eu dei aula lá no cursinho. Que é uma forma de estudar que eu chamo que você impõe estrutura e lógica. O que é impor estrutura e lógica? Bom, vamos lá. Quando você começa a estudar alguma coisa,
o conhecimento, ele precisa começar no primeiro degrau. Ou seja, vamos supor, né? Vamos pegar um exemplo da eletrônica mesmo. Se você começar a estudar sobre semicondutores e ir direto na circuitaria, sem entender a construção dos semicondutores, você vai ter dificuldade de enxergar vários processos da parte de circuitos. Às vezes, o funcionamento de um determinado componente naquele circuito depende do que você deveria ter aprendido lá atrás em semicondutores. Ou seja, quando você vai aprender alguma coisa, você tem que começar no primeiro degrau do conhecimento. Porque, diferentemente de uma escada normal, o degrau do conhecimento não permite que você pule etapas. Por quê? Cada degrau é praticamente uma escalagem, não tem como você pular etapas. Se você pular etapas, é óbvio que você vai sentir dificuldade. Então, essa é a parte de estruturação. Toda vez que você começar a estudar, você precisa de um motivo para estar estudando aquilo e você precisa começar lá do início entendendo como tudo começou. Senão, não faz sentido aquilo que você vai aprender mais pra frente e aí você vai sentir dificuldade. É por isso que muita gente na faculdade de engenharia reprova em cálculo. Por quê? Porque não tem a parte da base matemática, não tem a parte da base em física, não tem a parte da base em química. E acaba pegando conhecimentos mais avançados que vão exigir essa matemática básica, por exemplo, e não consegue dar sequência no curso e acaba a gente tendo aí uma taxa de desistência, se a gente fazer uma soma aí, algébrica e dividir por 2, considerando faculdades particulares e privada, a gente vai ter uma taxa de desistência em engenharia de quase 55%. Então, é muita gente desistindo. É mais da metade. Fora que, dos outros 45 que se formam, poucos deles, ou menos da metade, vão realmente trabalhar na área. Então, beleza. Você já sabe que para estudar, você precisa colocar estruturação. Lucas, o que é a lógica? Lógica é o que você vai utilizar para pegar as informações e conectar para virar conhecimento. Então, quando você começa a estudar lá sobre semicondutores, por exemplo, você vai entender o princípio de funcionamento daquilo. Entendendo o princípio de funcionamento daquilo, você vai começar a inserir aqueles componentes que foram feitos com semicondutores em circuitos. E aí você vai começar a perceber, se ele foi construído assim, ele vai funcionar da seguinte maneira, ele pode funcionar dessa determinada maneira, se eu colocar um resistor aqui, ele vai funcionar de maneira X, se eu colocar um resistor aqui, ele vai funcionar de maneira Y, tá vendo? Tudo tem lógica na hora que você tá falando e explicando, porque você realmente entende os conceitos. Então, pensa comigo, eu vou pegar a informação e para transformar em conhecimento eu preciso estruturar e inserir lógica. Inserir lógica é inserir palavras que eu consiga ligar os pontos. Por quê? Muita gente, por exemplo, quando vai estudar e vai fazer resumo, simplesmente pega o texto e copia um parágrafo, pega o texto e copia um parágrafo, pega o texto e copia outro parágrafo e vai fazendo. E, normalmente, os trabalhos, assim, principalmente na época de ensino médio, são praticamente copiados da internet. Porque ninguém tem o trabalho de resumir ou de entender aquilo ao ponto de conseguir escrever um mesmo texto que, com outras palavras totalmente diferentes, dão o mesmo significado que o texto original. Porque isso dá trabalho intelectual, você tem que usar a parte racional do seu cérebro, enquanto a parte irracional do seu cérebro está insistindo para você descansar, para você ir assistir Netflix. Então, esses são os passo a passo muito interessante que você tem que adquirir. Beleza, consegui aprender a conectar essas informações, consegui colocar estrutura e lógica no que eu estou aprendendo. Depois que você fizer tudo isso, essa informação que você pegou provavelmente vai ter virado conhecimento. Se você quer mensurar se virou conhecimento ou não, explica para outra pessoa. Porque quando você está explicando para outras pessoas, você está forçando o seu cérebro a fazer isso, a achar os porquês, a achar os exemplos. E no momento que você começa a fazer essa atividade, né, essa execução do ensinamento, outras dúvidas começam a atingir a sua cabeça. Quantas vezes eu não achei que tinha entendido algo e explicar e chegava outra dúvida na minha cabeça, eu tinha que tirar. Ou quantas vezes eu ia explicar alguma coisa para uma pessoa e ela me alertou de uma outra coisa que eu não tinha visto, então a conclusão que eu tinha chegado estava errada. Então isso é muito interessante. Então, quando você for saber se você tem conhecimento ou não, explique para a outra pessoa. E agora vem o outro passo mais importantíssimo, que é o quê? A habilidade. Você precisa transformar esse conhecimento em habilidade. Porque pensa o seguinte, vamos supor que você adquiriu muita informação de matemática sobre matemática básica. Depois você conseguiu conectar todos os pontos do teu conhecimento sobre matemática básica. Só que se você ter o conhecimento da sua cabeça, você não vai utilizar ele para nada. Você precisa ou ensinar ou produzir alguma coisa. Você precisa colocar aquilo de uma forma mensurável e palpável. Seja sendo como professor, mostrando para outras pessoas como é que funciona, seja colocando em projetos práticos. Isso é transformar conhecimento em habilidade e é isso que diferencia dos outros profissionais que estão
aí no mercado. Muita gente, como eu, por exemplo, gosta de pensar, gosta de entender, mas não coloca em prática. Quem coloca em prática sempre vai sair na frente. Então, escuta o que eu tô te falando. Vamos lá, Lucas. Resumo da aula de hoje. Resumo da aula de hoje. Quais são os dois passos ou quais são as duas únicas maneiras corretas que cientificamente são comprovadas que vai te ajudar a você ter um nível de produtividade muito grande na hora do seu estudo? Vamos lá, vou escrever aqui, hein? Vou escrever aqui para você, ó. Duas formas de estudar. Duas formas de estudar. A primeira, muito importante, sozinho. Sozinho. E como é que se estuda sozinho, Lucas? Bom, primeira coisa, aprender, ou seja, você precisa de informação. Então vamos lá. Preciso adquirir informação. Alguém me precisa ensinar aquilo. Seja um livro, seja uma pessoa. Dica aqui nessa parte de informação. Eu sou muito mais visual do que realmente lendo um livro. Eu sou mais uma pessoa que gosta de ver vídeos, alguém explicando, colocando os atalhos ali que eu preciso entender. Fica muito mais fácil. A didática para mim é muito melhor. Para algumas pessoas é lendo. Então essa informação precisa vir até você de alguma forma. E lembre-se, nessa etapa você não está estudando. Quando você vai para a faculdade, quando você vai para o cursinho, quando você vai para o seu ensino médio, você não está estudando, você está aprendendo. Beleza, com toda essa informação, o que eu vou fazer? Vou transformar ela em conhecimento. Então vamos lá. Vou pegar essa informação aqui, vou transformar ela em conhecimento. Opa. Com uma letra. Conhecimento. Dica para transformar informação em conhecimento. Coloque estrutura, ou seja, passo a passo. Se você pegar uma receita de bolo e começar pela metade, provavelmente o bolo vai dar errado. Aqui é a mesma coisa. Então você precisa ter uma estrutura no seu estudo. Estrutura. Ou seja, precisa começar realmente do zero. Precisa voltar lá atrás e entender. Mas vamos lá. Vamos parar para pensar um pouco. Seja inteligente nesse sentido, tá? Não preciso vir estudar divisão, soma, subtração ou multiplicação. Talvez isso já seja muito intuitivo para você. E aí é perder tempo em voltando lá, entendendo como é que funciona uma soma, uma multiplicação, uma divisão. Isso daí é muito simples. Eu digo outros conceitos. Como é que funciona, por exemplo, uma equação de segundo grau, uma função, esse tipo de coisa, tá? Beleza, estrutura e depois você vai colocar lógica, certo? Lógica é a conexão de tudo, certo? Lógica é a conexão de tudo. Lembre-se sempre, isso aqui tem que ser ativamente. Se não for ativamente, você tá jogando seu estudo no lixo. Estudo 10 horas por dia e não adianta em nada. Às vezes, se você estudar 2, 3 com uma produtividade maior, vai ser muito melhor do que você ficar 10 horas estudando à toa, tá? Então, estrutura e lógica é conectar cada pontinho de forma lógica. Como que eu gosto de fazer essa conexão de lógica? É usando uma palavrinha mágica, uma palavrinha por quê ou por exemplo. Porque são... porque... Tá vendo de novo? Quando eu tô aqui explicando pra você, eu tô forçando o meu cérebro a achar um motivo pra falar que isso aqui é verdade. Então sempre que você estiver estudando, colocando lógica, você utiliza uma palavrinha por quê ou por exemplo. Porque daí você consegue encontrar o motivo de você estar fazendo aquilo e você facilita todo o seu aprendizado. Beleza, Lucas? Consegui transformar toda a informação que eu adquiri em conhecimento. E agora, o que eu faço? Estruturo isso de forma lógica. Beleza, Lucas, consegui, já tenho conhecimento. Cara, tô num nível excelente. Beleza? Mas não terminou por aí. O que você vai fazer agora? Ir para a segunda parte das formas de estudar, que é ensinando. Ou executando, vamos colocar aqui também. E nessa parte de execução, eu digo uma execução prática. Agora saindo da folha do caderno e colocando isso no mundo do real, com resultados mensuráveis e palpáveis. Então, ensinando e executando. Ou seja, fazendo a prática, montando um determinado projeto de circuito eletrônico. E quando você faz essa parte aqui, o que você está fazendo? Pegando todo esse seu conhecimento e transformando ele em habilidade.
É assim que se estuda de forma mais produtiva e mais eficiente. Muito simples. No outro vídeo a gente pode pegar algum determinado assunto e utilizar esse método ICH, esse método de estudar por sozinho, certo? Adquirindo informação, conhecimento e habilidade. E também colocando esses conhecimentos que você adquiriu em prática e transformando eles em habilidade. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Então, ó, é uma explicação completa das 3 dicas que eu deixei para deixar o curso de engenharia muito mais fácil. Aprendeu isso aqui? Entendeu isso aqui, cara? É batata. Sabe por quê? Porque na faculdade você vai ver muita gente cobrando de professor que repita os mesmos exercícios da lista. Por quê? Porque ele só sabe copiar, ele só sabe decorar, ele não sabe aprender, ele não sabe pegar aqueles exercícios que ele já viu e adquirir em outros, como que eu posso dizer, em outros tipos de situações. Mesmo que sejam similares, ele não consegue, de tanto que ele está acostumado a decorar. E existe um monte de, como que eu posso dizer, um monte de heresias durante a faculdade, principalmente com relação à reclamação de professor. Às vezes o professor ensina pra caramba e quer ajudar o aluno a se tornar um excelente profissional e o aluno ainda acha ruim. Então, cara, aprende a estudar direito. 2 formas de estudo eficiente. Não precisa acreditar em mim. É só digitar aqui professor Pierluigi na internet ou outras pessoas que estão acostumadas com essa parte de neurociência que você vai entender de forma científica por que isso aqui é tão importante e por que as pessoas que estão falando mal de professor ou simplesmente estão indo mal nos seus estudos, não conseguem passar no vestibular, não conseguem passar nas suas provas da faculdade, tem tanta dificuldade. Beleza, pessoal? No próximo vídeo a gente continua falando sobre as bases da matemática, da física e da química, certo? Porque a gente vai ter que utilizar isso aqui para pegar essas bases de matemática, física e química e também para a parte de eletrônica, que são as 3 dicas principais para deixar o curso de engenharia mais fácil. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, entendido. Se ficou alguma dúvida, pô, Lucas, entendi, vou tentar colocar dentro dos meus estudos no meu dia a dia. Mas não estou conseguindo. Vem aqui e comenta que eu te ajudo, cara. A gente entra numa call e eu te explico como é que você vai conseguir estudar de forma mais eficiente. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo se ficar alguma dúvida. E eu te vejo lá no nosso próximo vídeo.